só trazer aqui agora a Carla Bene, economista e professora de MBA da FGV, que chega agora para a gente comentar um pouco mais sobre este cenário, nesse dia tão importante para nós brasileiros. Muito obrigada pela sua presença, professora, seja bem-vinda, boa noite. Boa noite, Paula, boa noite, Isabela. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Professora, a gente tá vendo aí uma disputa, já era bem esperada, bem acirrada entre os dois principais candidatos, Lula e Bolsonaro ali, bem próximos um do outro, o que indica que a gente possa realmente ter este segundo turno, tudo se define aí praticamente, que haja esse segundo turno. Porém, temos um número ainda de brancos e nulos ali, que tem um peso importante também, que a gente não pode deixar de falar, que isso acaba impactando também diretamente ali nos resultados do voto útil. Eu queria entender um pouquinho mais da sua visão em relação a esta apuração, de uma forma específica, se você realmente acredita que possamos ir para um segundo turno e o quanto esses números, de abstenções, brancos e nulos podem acabar realmente trazendo um peso para a definição desse resultado. Essa apuração, ela está sendo uma apuração até rápida, porque foi uma votação longa, as pessoas tinham uma quantidade muito grande de candidatos, então se esperava mesmo que fosse algo um pouco mais lento até para as pessoas poderem ali se organizar no momento, e talvez nós tenhamos aí o menor resultado aí de brancos e nulos, o que mostra uma participação muito efetiva da população. Então, quanto menor for a participação, aí a gente está vendo aí 2,66%, 1,58%, é um percentual bem pequeno. Então, quanto maior for a participação da população para o exercício da democracia, isso daí é um fato importante a ser comemorado. Então, eu acho que esse é o grande ganho aí dentro dessa situação, e isso vai acabar também sinalizando, em grande medida aí, devido aos resultados acirrados, uma possibilidade aí de segundo turno para a presidência. A gente está vendo uma possibilidade de segundo turno realmente, entre os principais candidatos Lula e Bolsonaro, que têm políticas econômicas bem diferentes. Como é que você avalia cada cenário ali, dependendo de quem ganhar as eleições? Os planos de governo, eles são cartas de intenções, Então, dentro dos planos de governo, cada candidato coloca, junto com o seu partido, o seu planejamento estratégico, a sua ideologia, como que aquilo ali pretende ser feito, as pautas mais relevantes. Então, dentro dessa separação, e aí você tem até os formatos, Não há uma obrigatoriedade no TSE de ter um formato específico, então, cada partido acaba colocando um volume de páginas e de informações aí. Então, esse plano de governo, ele é uma carta de intenções, ele é mais genérico, ele acaba colocando muito pouco como você vai fazer, sob a ótica das políticas econômicas, como que você vai trabalhar com as questões fiscais, por exemplo, que são as mais relevantes hoje, mas ele é uma carta importante onde você registra no TSE e apresenta isso para a sociedade. E você tem essas distinções, assim como eixos centrais nesses dois programas desses dois candidatos. Como algo comum aos dois, há que se pensar sempre que dentro do nosso presidencialismo há uma figura muito mítica e mística com relação ao presidente da República, dentro de um processo aí messiânico, salvífico, como se ele tivesse o poder de salvar ou a população, a nação, o que for. Isso também é refletido no projeto de governo, no programa de governo. Então, no programa de governo do Jair Bolsonaro, isso é um programa muito centrado na figura dele, com um lema onde você tem para o bem do Brasil, então tem um componente ali bem ideológico, bem determinista, onde que se o programa dele é para o bem, os outros seriam para o mal.
em tese. O programa do Lula também é muito centrado na persona dele, nos feitos dele, do governo anterior dele. Então, para além dessas características, quando você entra no cenário de política econômica, você tem o Jair Bolsonaro fazendo uma defesa, por exemplo, das privatizações, e o governo Lula dando um empenho maior nos bancos públicos, no investimento público como motor de desenvolvimento da economia. Carla, eu quero agradecer a professora Carla Bene, economista e professora de MBA da FGV. Obrigada por compartilhar seu conhecimento, seu tempo com a gente hoje. Fica aqui o nosso convite para conversarmos mais numa próxima oportunidade. Um abraço, até logo. Até, muito obrigada.